Quantos salvos nós temos aqui essa noite. Com muita gratidão no coração que estou aqui essa noite, acompanhado da minha esposa, minha filha, que estava dançando aqui um pouco, minha esposa Carolina, Helena, também o meu irmãozão lá, Cleoci, minha irmã Tamara, que são missionários também, fazem missão lá no Paraguai com a Nations Help, e estão comigo aí, meu segurança, ele é grandão, então trouxe ele junto, amém, queridos? Então, vamos lá, eu tenho sempre falado que o Senhor está trazendo uma consciência da presença dEle para esse ano que está vindo. E eu trago uma palavra essa noite de remissão, como um remidor. Assim como Jesus, Ele remiu o nosso tempo de escravidão. Diz a Escritura, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E eu fui um desses. Uma pessoa que andava no império das trevas muitos anos, e o Senhor me resgatou de uma vida de drogadição, de uma vida de pecado, de uma vida horrível. 15 anos no mundo das drogas, da maconha, cocaína, crack, quase perdi tudo, mas um dia Ele me olhou e me viu. Um dia Ele me resgatou, como eu creio que resgatou muitos que estão aqui esta noite. Então é motivo de você glorificar, por causa desse suor que está escorrendo do teu rosto, porque um dia Jesus foi o alvo da ira de Deus, para que nós fôssemos salvos da ira de Deus. Então é motivo de alegria estar suando. Não está quente não, pastor Jimmy, está uma bênção. Porque como você bem falou, tem um lugar que vai ser bem mais quente para aqueles que rejeitarem o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, meu irmão, não é um ritual, não é um conjunto de regras para você barganhar diante de um Deus desconhecido. O Evangelho de Jesus é sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário por amor de nós. É sobre Ele, meu irmão. O apóstolo Paulo diz, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor para ser seu conselheiro? Quem lhe deu algo para que o Senhor tenha que retribuir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa e profetizar: a tua vida é dele, a tua história é dele, o teu trabalho é dele, os teus filhos são dele, o teu ministério é dele. E o reino de Deus, ele me custa tudo. Amém, queridos? Por isso eu sempre olho para a Escritura de Gênesis e Apocalipse, na intenção de que todas as coisas vão convergir na pessoa de Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Ruth. Se você não tem Bíblia, eu acredito que vai passar aqui no telão. Ruth capítulo 4, versículo 13. O Senhor, Ele tem me dado mensagens. Eu estou escrevendo um livro baseado na história de Ruth e Boaz, na perspectiva de que essas mulheres representam a igreja e representam também a nossa história pessoal. E nós precisamos olhar e ver. O livro de Ruth é um livro histórico, mas é um livro de romance. É um livro que converge na pessoa de Jesus Cristo. E é o que o Senhor tem ministrado. Quantos querem viver o extraordinário de Deus em 2025? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus em 2025? Você quer ou não quer, meu irmão? Ei, o Senhor não precisa de nenhum de nós para fazer aquilo que Ele quer, para as promessas se cumprir, para as profecias se difundirem, mas Ele conta com a minha e com a tua vida. Então tudo depende de um posicionamento. Para viver o extraordinário de Deus, eu preciso ter um posicionamento profético daquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. E para viver esse posicionamento, eu preciso estar intenso na presença de Jesus. Eu preciso estar consciente
que a sua presença está comigo a todo momento. João 5,39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, pois elas testificam de mim. Então toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui essa noite? Aleluia. Ruth 4,13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele coabitou com ela, e o Senhor lhe permitiu que concebesse, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, que era a sogra de Ruth: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. Diga comigo: um remidor. E seja o seu nome, Boaz, afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará na tua velhice, pois a tua nora te ama e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Levante a sua mão para cá e me abençoe agora. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós cremos que a tua palavra, Senhor, ela tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Evangelho que opera em nós. Então me usa, Senhor, esta noite, somente como um canal daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gratidão aí, pastor Jimmy, pela tua linha aqui, ó. Eu vou dar aquela giradinha assim, né? Daí o suor respinga e daí cai não sabe. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jimmy, isso é uma bênção na minha vida. Queridos, a nossa caminhada, ela sempre começa com algumas dificuldades, não é verdade? Talvez a sua caminhada, ela em 2024, nos anos que se passaram, está passando por alguns processos, e é bem verdade que quando nós assumimos um posicionamento com Jesus, assumimos um posicionamento ministerial, assumimos um posicionamento a partir do Evangelho, a nossa caminhada ela começa a ficar um pouco mais dificultosa. Só aconteceu isso comigo? Acredito que não. A história conta, este livro, que a caminhada de Ruth, Noemi e mais outra nora dela não foi uma caminhada muito fácil. Esse livro conta na história de Juízes de que Israel estava passando um tempo de muita fome, de muita escassez em Belém de Judá. Então um homem chamado Eimeleque, ele pegou a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e saiu para as terras de Moabe. Nas terras de Moabe estava tendo boas colheitas, então eles pegaram o caminho, e é bem certo que quando vemos que se a nossa família passar alguma dificuldade, bem certo que a primeira intenção do nosso coração é buscar recurso, é ir até um lugar onde está melhor, se mudar de cidade, de nação talvez. Então foi essa a atitude que Eimeleque tomou. Ele saiu da terra de Belém de Judá e foi para as terras de Moabe, com sua esposa e seus 2 filhos. Chegando na terra de Moabe, os seus 2 filhos crescendo, casaram-se com 2 mulheres. Uma dessas mulheres se chamava Orfa, e a outra mulher se chamava Ruth. Aconteceu que dentro dessa história, o marido de Noemi faleceu. Eimeleque morreu. Passado-se mais um tempo, 10 anos, o marido de Orfa e de Ruth morreram também. Grande tragédia. Temos aqui agora 3 mulheres viúvas. 3 mulheres que estavam vivendo uma vida lá nas terras de Moabe, mas os seus maridos morreram, e agora elas não tinham marido. E naquele tempo, o marido que deixava o legado, o marido que cuidava da casa, ou seja, continua assim. Mas naquela época, quase 3.000 anos atrás, uma mulher viúva, meu irmão, ela era quase que desamparada. É certo que havia uma lei em Israel para cuidar da viúva e do órfão. Quando morreram esses homens, essas mulheres ficaram perplexas, abatidas, pois uma grande tragédia aconteceu. Perderam seus maridos, e agora, sofrimento,
dor, cansaço, frustração, decepções. Noemi então tem uma ideia, e uma ideia boa. Ela descobre que lá em Israel, agora o Senhor está derramando novas plantações. Então elas decidem voltar para Belém de Judá. E no caminho onde elas voltam, essas mulheres que eram moabitas, Noemi para e fala para elas: minhas filhas, não tenho nada mais para dar para vocês. Nem que eu tivesse mais filhos, vocês não conseguiriam esperar eles crescerem para vos dar de marido. Voltem para a sua terra. Mas que terra era essa, Moabe? Os filhos de Moabe e de Amon. Aonde começou essa história? Essa história começou lá em Gênesis capítulo 12, aonde o pai Abraão, quantos lembram do pai Abraão? Teve um chamado: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão, e farei de ti uma grande nação. Porém Abraão era para ir sozinho, mas ele levou um sobrinho dele chamado Ló. E eles foram e caminharam e prosperaram. E em um determinado tempo eles cresceram os rebanhos, e os pastores de ovelhas começaram a brigar. Então Abraão teve a ideia de: Ló, vamos ter que nos separar, estamos crescendo demais, os pastores aí estão brigando pelas ovelhas. Então Abraão sobe no alto do monte e diz: Ló, escolhe o lugar para onde você quer ir, que eu vou para outro lado. Então Ló olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e disse para seu pai Abraão: eu vou para lá. Abraão disse: mas Ló, lá é um lugarzinho, né, que eles não são temente a Deus, eles são pagãos. Ló, tem certeza que você vai para lá? E Ló disse: não. Ele colocou os olhos nas campinas de Sodoma e Gomorra e foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão partiu aqui para o deserto. Ei, a prosperidade não está naquilo que tu vê, a prosperidade está na pessoa que crê. Abraão, mesmo indo para o outro lado, onde só tinha deserto, Abraão continuou prosperando, porque a prosperidade de Deus, ela não está no que você está vendo naturalmente. A prosperidade de Deus está em uma pessoa de fé que crê no Senhor dos Senhores. Então a prosperidade está numa pessoa. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e aqui eu faço um alerta: Ló se contaminou com Sodoma e Gomorra. Suas filhas se contaminaram com aquele lugar promíscuo. Então, para encurtar a história, o Senhor decidiu mandar fogo em Sodoma e Gomorra. E os 3 anjos passaram pelas tendas de Abraão e falaram para Abraão, que era amigo de Deus. Então Abraão foi orar ao Senhor, pedir a misericórdia dele: Senhor, se tiver 50 justos, não manda fogo lá, se tiver 10 justos e tal. Então decidiu o Senhor dar salvação para Ló. Os anjos foram até Sodoma e Gomorra, libertaram Ló e disseram: vai. Deus mandou destruir a cidade, mas não olhem para trás. Aí nessa caminhada, Ló pegou suas 2 filhas e sua esposa e saiu. Só que na metade do caminho, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quando eu estou na caminhada com Deus, meu amigo, meu irmão querido, eu não devo olhar para trás, para não me tornar uma estátua de sal. Porque o sal, quando se torna insípido, não tem como restaurar-lhe o sabor. Sodoma e Gomorra foi destruída. Ló está como agora? Está lá numa caverna, onde as suas filhas estiveram contaminadas a brilhante e imunda ideia: nós temos que deixar um legado, nosso pai vai morrer. Elas pensaram que era o fim do mundo, está queimando tudo. Embriagaram o seu pai e cometeram um incesto com seu pai. E dali, naquele momento, nasceu os moabitas e os filhos de Amon. Para Deus, em Israel, a terra de Amon, os amonitas eram uma mistura, era uma gente estranha. Eram considerados mistura para Israel. Ou seja, quando Moisés liberta o povo do Egito, o povo está vindo, quando passa pelas terras dos amonitas, o que acontece? Pergunta bem, o que acontece?
eles não saem com pão e água para receber o povo de Israel, mas eles contratam um falso profeta chamado Balaão para profetizar contra Israel. Só que, meu amigo e meu irmão, aquele que tem promessa de Deus, falso profeta pode profetizar que nada vai acontecer, porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção na minha e na sua vida. Lá em Neemias 13, capítulo 1 diz assim: naquele dia o livro de Moisés foi aberto aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, ainda que nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Aleluia. Irmãos, Ló esteve em Sodoma e Gomorra com suas 2 filhas, e aquele ambiente tóxico de Sodoma e Gomorra contaminou eles. E aqui fica um alerta para mim e para a sua vida. Eu não sei em que mesas você sentou em 2024, mas o ambiente tóxico tem o poder de nos contaminar e fazermos muitas vezes olhar para trás ou para o lado. Então cuidado, amém, querido? Ou seja, as noras de Noemi eram consideradas mistura. Como elas iriam ir para Israel? A etimologia da palavra Noemi é feliz. Só que ela estava pedindo para chamar ela de Mara, de amarga, com tantas decepções que tinham acontecido na sua vida. Porém, toda a permissão de Deus, até nas coisas inexplicáveis, tem um propósito. Você crê nisso? Porque Romanos 8, a minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu preciso sempre perseverar diante das amarguras da vida. Eu preciso sempre perseverar diante até do calor que você está sentindo. Eu preciso sempre perseverar contra os pensamentos de incredulidade, os sofismas da mente, para perseverar rumo ao alvo, esquecendo das coisas que ficam para trás, esquecendo das coisas de 2024. Eu prossigo para o extraordinário de Deus na minha vida. E o que eu quero falar esta noite é que para viver o extraordinário de Deus, eu preciso tomar decisões assertivas na minha vida. A grande decisão: Noemi agora estava no caminho de casa, mas essas 2 noras estavam com ela. E ela disse para elas: voltem, eu não tenho nada mais para oferecer. Orfa, etimologia da palavra é gazela saltitante. Ela olhou para Noemi e disse: é verdade, está muito sofrido, está tudo em crise, é muita decepção, é muita frustração, Noemi. Está difícil de caminhar contigo, de te acompanhar. Eu vou voltar para casa, eu vou voltar para os velhos deuses. Foi essa a decisão de Orfa: voltar para os velhos deuses, voltar para as velhas práticas, voltar para a minha droga, voltar para o meu vício, voltar para a minha pornografia, para a minha mentira, para a minha falsidade, para o meu orgulho. Essa foi a decisão de Orfa. Mas o que aconteceu? A história de Orfa acabou ali. Ela teve a chance de tomar uma decisão assertiva na sua vida. Porém, Ruth olhou para Noemi e disse: Noemi, não me impeça-me de ir contigo. Para onde tu for, eu irei. Aonde você morrer, eu vou morrer. O teu Deus será o meu Deus. Noemi aqui significa para mim, nessa revelação profética que eu tive, uma igreja mais velha, uma igreja mais madura. Orfa e Ruth significam também um tipo de geração na qual a igreja mais velha, que está carregando o legado, vai deixar para ela.
Mas no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tanta escassez, de morte, de luto, de choro, de decepção, Ruth escolheu por hombridade: eu vou seguir contigo, Noemi. Ruth, em hebraico, a palavra significa companheira, amiga. Aleluia. Ruth escolheu a melhor parte. Ela escolheu ter uma fé não fingida. E nós precisamos decidir, amados, como nós vamos caminhar em 2025. Eu vou caminhar como uma igreja que diz: pastor, eu quero seguir contigo com hombridade, mesmo que está quente, mesmo que eu estou passando alguma escassez, alguma dificuldade, mas eu não vou voltar para trás, eu vou contigo, eu prossigo para o alvo. Porque, meu irmão, não adianta eu massagear o seu ego e dizer para você que você vai viver o extraordinário de Deus, se não haver um posicionamento profético na sua vida. Não adianta eu dizer para você e profetizar: você vai viver o sobrenatural de Deus, se você não tomar decisões certas na sua vida e na sua história. Nós precisamos de uma fé não fingida. 2 Timóteo capítulo 1:5 diz assim: trazendo à memória uma fé não fingida que há em ti. Era a instrução de Paulo para Timóteo. Diga comigo: decisões. Eu preciso decidir certo esse ano. Talvez você tomou algumas decisões, e a gente toma, e é certo que a gente erra. Ninguém é perfeito, irmão. Aqueles que alcançaram perfeição, o Senhor já transladou para ele. Nós estamos no caminho, sendo moldados dia após dia. Por isso Paulo fala na sua oração em Efésios: é por essa causa que eu me coloco de joelho, até que Cristo seja formado em todos vós. Orfa decidiu desistir, voltar aos velhos costumes, voltar aos velhos deuses, voltar aos velhos hábitos, voltar às velhas práticas. O medo de Orfa paralisou ela. O medo de não ser aceita em Israel. Ela decidiu pelos velhos vícios, os velhos deuses. Ela decidiu pela sua necessidade, pela minha justiça própria, pela minha razão. Ela decidiu na sua arrogância, no seu egocentrismo: o meu Deus é o meu ventre, eu não vou sofrer mais, eu vou voltar para trás, para os velhos deuses. Irmão, viver para si mesmo é hedonismo. O meu Deus é o meu ventre. No maior momento que Noemi, que aquela igreja mais velha precisava da ajuda das noras, uma continuou, mas uma desistiu. A decisão estava na mão dela. Hedonismo é viver para si mesmo. Jesus não chamou para nós viver para nós mesmos. Jesus nos chamou para sermos um, como igreja. Amém, queridos? Ruth decide então por hombridade. Mesmo em situações difíceis, Deus pode trabalhar e promover redenção em nossas vidas. Seguir o conselho da igreja mais velha, Noemi: para onde tu ires, o teu Deus será o meu Deus. Só vive o extraordinário de Deus aqueles que se posicionam com convicção e com decisões assertivas. Por isso disse Jesus: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Por isso, meu querido, tudo na Bíblia é uma parte do Evangelho. E o Evangelho não te promete riqueza. O Evangelho completo, ele não te promete ficar rico, ficar só na mordomia. Não! Ainda que saúde, prosperidade, milagres, cura, dons venham a reboque na nossa vida, o principal objetivo do Evangelho é salvação. Salvos da ira de Deus. Ruth, mesmo sendo moabita, ela se converte. O que é uma conversão? Ela muda a rota. Ela teve opção, como você e eu temos opção: seguirmos a Jesus,
seguirmos a sã doutrina, seguirmos o Evangelho de Cristo, ou voltar para trás. O caminho de volta de Noemi e Ruth era um caminho de incertezas, era um caminho de cansaço, era um caminho de fadiga, era um caminho de sede, porém elas possuíam uma fé inabalável. E é isso que a igreja precisa, porque eu acredito numa geração de Joãos Batistas, eu acredito numa geração de jovens como Elias, eu acredito ainda num avivamento sobre o Brasil e sobre essa nação. A minha vida não depende do governo federal, a minha vida depende do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei! Deixa eu chamar a tua atenção aqui. A sua vida depende dele, irmão. Glória a Deus. Ruth está voltando para Belém de Judá. Belém de Judá, a etimologia da palavra Belém é casa de pão. Foi aonde Jesus nasceu, o pão vivo que desceu do céu. Era para lá que elas estavam voltando, para a casa de pão. E elas estavam nesse caminho de volta. E quando elas chegaram em Israel, Ruth, havia uma lei em Israel, queridos, que na época da colheita tinha que deixar um trilho e tinha que deixar cair os feixes de cevada, para que o órfão, a viúva e o necessitado não passassem fome. Então os trabalhadores iam colhendo a colheita, e essa lei proibia que aquilo que caísse fosse recolhido pelos trabalhadores, mas sim para o órfão e a viúva necessitado. Ruth agora toma uma decisão e fala para Noemi: me permita ir numa plantação conseguir comida para nós. Estou conjecturando. E Noemi: vá, Ruth. Ruth então vai para aquele caminho de feixe, aquele caminho de espiga. Ruth entra nos Campinas de Boaz. E Ruth, mesmo na escassez, na decepção, no luto, no fracasso, ela continua naquele trilho, catando os feixes de espigas, de cevada que estavam caindo. E Ruth está naquele trilho de humilhação, naquele trilho de doença, naquele trilho de escassez emocional, escassez ministerial, escassez financeira. Porém Ruth não perdeu a sua excelência. Ela continuou fazendo com excelência, a ponto de Boaz aqui nessa mensagem é uma espécie de Cristo, uma tipologia de Jesus. Boaz entra e vê aquela mulher trabalhando sem parar. Então ele chama um dos seus empregadores e diz: quem é aquela ali? Ruth já tinha contado a sua história para algum dos empregadores. Essa é Ruth, veio das terras de Moabe, morreu o seu marido, o seu cunhado e seu sogro, está aqui com Noemi. Mas olha, Boaz, ela está trabalhando o dia inteiro e ela parou só para descansar um pouquinho. Você quer chamar a atenção de Cristo? Você quer chamar a atenção de Jesus para viver o sobrenatural de Deus? Você quer chamar a atenção de Deus para começar a viver o extraordinário em 2025? Você quer ou não quer? Continua fazendo com excelência, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na escassez. Faz com excelência até chamar a atenção do Mestre. Ei, você já entrou aqui nas Campinas de Boaz. Continua fazendo com excelência. Ruth estava naquele caminho da espiga, e talvez você venha passando anos no trilho da escassez, anos no trilho da humilhação, no trilho da rejeição, da escassez emocional, financeira, profissional, relacional. Porém, a excelência no servir, até mesmo na escassez, vai produzir um eterno peso de glória na sua vida. Queridos,
tribulações que passamos aqui nessa terra não se comparam com o eterno peso de glória que teremos na eternidade. Esse tem que ser o propósito, porque o propósito para mim e para a sua vida é eterno, meu amado. Ei, ainda existe céu e inferno. Sim, existe, mas eu prossigo para o alvo, porque o meu alvo é Cristo, e eu não vejo a hora de me assentar na mesa com Ele, de entrar pelos portões celestiais e de passar a eternidade conhecendo o meu Senhor. Aleluia. Diga comigo, eu preciso. Não, diga com voz de vencedor, eu preciso chamar a atenção do mestre. Sabe o que acontece com Ruth? Pergunta o que acontece. Ruth está trabalhando com tanta excelência que Boaz vai e diz assim, para os empregadores: ninguém toca em Ruth, ninguém molesta Ruth, desde que caiam mais feixes no trilho dela. Sabe por quê? Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O Senhor protege a tua casa. Aquele que permanece debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ei, nenhum mal vai chegar na minha tenda, porque o Senhor é meu escudo e minha fortaleza. E agora Ruth é chamada, pastora Sabrina, para trabalhar na seara, para trabalhar. Ruth de catadora já tinha arrumado um trabalho. Ei, o Senhor está chamando uma geração para trabalhar na sua seara. Ei, o Senhor está te chamando. Abra os ouvidos espirituais. Seja o pastor, o evangelista, o profeta, o mestre que o Senhor te chamou para ser nesse tempo. Seja um voluntário que o Senhor te chamou para ser. Seja excelente. Jesus disse: rogue ao Pai que envie trabalhadores. A seara é grande, irmão. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ei, levante a tua mão para cima. Quero profetizar na tua vida que esse ano de 2025 o Senhor vai te chamar para a seara, o Senhor vai te chamar para plantar, mas o Senhor também vai te chamar para colher bênçãos e mais bênçãos da sua vida. Aleluia! Queridos, Ruth agora estava bebendo a água que Boaz estava dando para ela. Disse para ela: vem trabalhar comigo e bebe da água dos trabalhadores. Jesus tem essa água que foi pregada ontem aqui. Dá-me de beber. Se você soubesse, quem te pede água, eu te daria água, e você se tornaria uma fonte inesgotável a jorrar de dentro para fora. Quando você se posiciona no trabalho profético da noiva, você se torna essa fonte inesgotável a jorrar de dentro para fora. Ruth, mesmo sendo humilhada, mesmo perdendo muitas coisas, ela tinha maturidade. Pois, quanto mais maduro na fé eu fico, menos ofendido eu me torno. Quantos entenderam isso? Me faz lembrar aquela mulher que não foi convidada para a casa de Simão, onde ele convidou Jesus para comer com ele. Aquela mulher que tinha um vaso de alabastro em suas mãos. Ela não se importou com os olhares, ela não se importou com a rejeição, mas ela entrou naquele lugar e quebrou o seu vaso aos pés de Cristo, com um perfume maravilhoso para ungir Jesus. Ei, não se preocupe com os olhares, não se preocupe com a palavra contrária, somente vá aos pés de Cristo para viver o ano mais excelente da sua vida. Me lembra também uma mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo com uma doença incurável, tinha gastado tudo, mas um dia ela escutou que o mestre ia passar na cidade dela, e ela enfrentou a multidão,
E ela chegou e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos: sem mestre, está todo mundo te espremendo, cara. Como que tu fala que alguém te tocou? E ele disse: eu senti que saiu virtude de mim. Ei, você tem que tocar nas vestes do mestre esse ano. Você tem que arrancar a virtude dele. E ele disse: vá, mulher, a tua fé te salvou. Você tem que enfrentar as multidões de setas que vem na sua mente, as multidões de problemas emocionais, de palavra contrária, de pensamento ruim, e continuar para o alvo. Lá em Ruth 2,14, Ruth agora está trabalhando. Ruth é um tipo de igreja, órfã também, mas a história de órfã acabou no dia que ela tinha que tomar uma decisão. Noemi estava lá, a igreja mais antiga. Ruth estava com hombridade. Sabe o que aconteceu? O que vai acontecer com você hoje? Boaz, uma tipologia de Cristo, ele senta na mesa, ele chama Ruth e diz para ela: pega o pão, molha no vinho e come o teu bocado, porque o Senhor está nos chamando para a mesa. Assim como Boaz viu a excelência de Ruth, viu o trabalho dela, o esforço dela, a hombridade dela, a decisão assertiva dela, as orações dela. Ei, agora ele chama ela para a mesa, assim como o Senhor te chama essa noite para a mesa. Mas tem uma coisa, meu querido: ou Jesus senta na mesa comigo, ou senão ele vira ela. Ou ele senta na mesa comigo, ou senão ele vira ela. Quantos estão me entendendo? Mas ele chamou Ruth para a mesa, apontando para o que nós vamos fazer esta noite. Quantos séculos depois nós vamos entender o propósito? Ei, Boaz veio para remir o tempo de Ruth. Boaz veio para remir a dor de Ruth. Boaz veio para remir a escassez de Ruth. E eu quero profetizar na tua vida que Jesus está chegando esse ano para remir o tempo perdido na tua vida, para remir toda a escassez na tua vida, para remir toda a dor na tua vida. Ei, Cristo é o nosso remidor. Ele veio para isso, para nos remir. Aleluia! Jesus quer você na mesa, porque na mesa com Jesus tem cura, na mesa com Jesus tem perdão de pecado. Aleluia! Quantos estão comigo ainda? Queridos, Ruth agora pega algumas instruções com Noemi, e Noemi diz para Ruth: olha, essa noite eles vão malhar o trigo lá na eira. A eira é um pedaço de chão mais limpo. Em Belém de Judá era um lugar mais alto, aonde eles separavam a palha do grão. E Noemi falou: Ruth, coloca vestes brancas, toma um banho e te perfuma, e sobe na eira, mas não deixa que ninguém te veja. Observe aonde Boaz vai dormir, e chega pertinho de madrugada e destapa os pés dele e vai aos pés dele. Ruth pegou toda a instrução com Noemi e fez isso. A eira, ela tem uma conotação de juízo, porque no final dos tempos o Senhor disse que o seu reino é semelhante ao que? Trigo e joio. No final dos tempos o Senhor vai separar o trigo e o joio vai para o fogo. O reino dos céus é semelhante a uma rede jogada ao mar, que pega toda a malha de peixe e traz. Mas no final dos tempos ele vai separar os bons dos ruins. Há uma conotação de juízo sobre a eira, mas também há uma conotação de intimidade na eira. Por quê? Porque em Belém tinha que se subir na eira. O lugar mais alto que o crente pode estar é aos pés de Jesus Cristo.
Irmão, não se vive sobrenatural, não se vive o extraordinário. Talvez eu estou furando a tua bolha, sem estar aos pés de Cristo todos os dias na eira. Não tem unção se não tiver aos pés de Cristo. Não tem permanência se não tiver aos pés de Cristo. Porque eu posso chegar numa entrega total e ficar felizão 7 dias adorando o Senhor, na empolgação, mas quando acaba, daí eu vou esfriando, vai acontecendo acontecimentos talvez ruins, algumas coisas que eu não gosto, e aí eu vou diminuindo a minha pegada. Ei, só dá fruto quem permanece. O fruto não dá na empolgação. Sabe por quê? Porque lá nessa eira, Ruth subiu, foi aos pés de Boaz. Entenda profeticamente que Boaz é um tipo de Cristo e Ruth um tipo de igreja. Ela sobe na eira e vai aos pés de Boaz. Boaz toma um susto de noite quando acorda e diz: quem és tu, moça? E ela diz: sou eu, tua filha. Ela estava aos pés dele, queridos, com todo respeito, com toda educação, pegou a instrução de Noemi. Então ela fala: olha, você é o nosso remidor, você é o parente mais próximo de Elimeleque. E ali eles têm um diálogo. Boaz então fala para Ruth: olha, tem um parente mais próximo aí que pode remir as terras, comprar as terras que eram de Elimeleque e casar com você, mas se ele não quiser, eu vou fazer isso. Boaz então lança a capa em cima de Ruth e disse para ela: dorme um pouco aqui na eira e depois você vai embora. Quando eles acordaram de manhãzinha, Boaz pegou a capa e pegou um tanto de cevada e colocou dentro dessa capa e fechou ela. A escritura diz que pesava mais ou menos 25 quilos. Colocou no ombro de Ruth e disse: Ruth, vá levar algo para Noemi. Ei, só dá fruto quem permanece na eira, porque você sobe na eira, mas quando você desce mais humilde. Por quê? Porque lá em cima vai ficar a palha, vai ficar o orgulho, vai ficar aquele crente em si mesmado, vai ficar todo o cansaço, toda a fadiga, toda a mentira, todo o vício, toda a palha tem que ficar na eira. Ei, Ruth permaneceu, irmão, e agora ela desce com fruto para Noemi. Ei, só dá fruto quem permanece na eira. Ruth desceu com o fruto, mas não era para ela comer o fruto, porque o fruto que o Espírito está te dando é para você trazer aqui dentro e repartir com o teu irmão. Só dá fruto quem permanece, é na eira. Tem um bocado de crente aí. Eu sou um crente mais velho, já estou há 15 anos na caminhada, mais ou menos. Mas tem um bocado de crente que não gosta de vida de oração, que não gosta de ir aos pés de Cristo na eira. Irmão, o evangelho é simples, é nós que complicamos. Ei, tem tanta coisa que poderia ser resolvida na nossa vida muito mais facilmente se nós tivéssemos maturidade espiritual de passar tempo com Cristo na eira. Diga comigo: só dá fruto quem permanece. Aleluia. Por que subir na eira, irmão? Porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Lá na eira você deixa o orgulho. Lá na eira você deixa a justiça própria. Lá na eira você deixa o hedonismo. Lá na eira você deixa a incredulidade. Lá na eira você deixa a contenda. Lá na eira, aos pés de Cristo, porque a palha tem que ser separada lá na eira. Só vai viver o sobrenatural no Espírito quem subir na eira e se prostrar aos pés do Mestre e mostrar submissão, obediência e perseverança. Aí eu e você vamos descer da eira humildes
E mesmo que nós, amados, estejamos em algum lugar de destaque, o nosso coração corruptível, ele não vai se corromper, porque vai estar firmado em Cristo. Todo crente que deixa o seu coração se corromper, é porque ele não passa tempo na eira. Porque experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é dependência no Espírito. Amém, queridos? Eu quero deixar isso aqui bem frisado no nosso coração. O fruto só dá na permanência, ele não dá na empolgação. Amém, queridos? Por isso que eu tive um entendimento esses dias, através do Espírito, que nós somos um corpo, amém, queridos? E nós temos a palavra de Deus, e nós precisamos comer dessa palavra, porque o Evangelho, a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, mas a oração é a digestão desse alimento. Porque quando se eu ficar só na Escritura, eu não consigo discernir o que o Senhor está falando comigo. A oração faz a digestão do corpo para o corpo. Quantos estão me entendendo? Lá em Belém, onde estava a eira, significa casa de pão. Preste atenção agora. A eira, a casa de pão, ela simboliza sustento, diga comigo, sustento, promessa, esperança e restauração. Veja que lá em Mateus 1,15, Ruth é mencionada na genealogia de Jesus Cristo. Ruth, ela é avó do rei Davi. Isso aqui aponta para uma inclusão dos gentios no plano redentivo de Deus. Ruth se torna a avó de Davi. Ruth e Boaz simbolizam redenção e restauração em nossas vidas. A moabita rejeitada, que era considerada mistura, assim como os gentios eram considerados, e Jesus veio e ele nos chamou de jambuzeiro brabo, enxertado na videira verdadeira. Ei, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é especialista em levantar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. O Senhor é especialista em transformar maldição em bênção. Assim como Boaz, ele remiu o tempo de Ruth, Jesus quer remir o tempo da igreja, para que vivamos então um avivamento em 2025. Ei, olha para mim, você quer ou não quer um avivamento? Você quer ou não quer o extraordinário de Deus? Sim, você quer, você tem que ir para a eira. Você precisa viver uma vida de devoção na presença de Jesus. Tudo que Adão conquistou errado no Éden, quando comeu daquele fruto, aonde o pecado entrou na humanidade, primeiro ele sentiu medo, depois vergonha e depois ele sentiu culpa. O pecado até hoje assombra a humanidade, mas lá em Efésios 1,3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo, como também Ele nos elegeu nele. Era para você glorificar isso aqui. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus te chamou para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para remir a dor dos outros. Ele nos predestinou, meu amado, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele te adotou como filho para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça.
pela qual nos fez agradáveis em si no amado, em quem temos a redenção, diga comigo, redenção, pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundantemente conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Se coloque de pé.